relações harmônicas na nossa vida. E a gente sempre acha que dizer não para o outro é justamente o que vai causar desarmonia. Todas as relações disfuncionais que eu tive na minha vida, eu encarei como se eu fosse uma vítima daquilo ali. Isso porque a gente está olhando para aquela pessoa, para nossa chefe, ou para a pessoa que está ao nosso lado, ou para algum familiar, e vendo que aquela pessoa está passando por cima da gente. Então é natural e esperado que o nosso comportamento seja: caramba, eu sou uma pobre coitada, porque eu estava aqui, na minha razão, com as minhas verdades, sendo uma pessoa íntegra, e essa pessoa passou por cima de mim. É claro que essa pessoa é errada e eu sou a certa. Essa foi a forma como eu encarei, por toda a minha vida, qualquer tipo de relação disfuncional. Só que hoje eu sei que uma relação disfuncional, ou seja, onde a troca de energia ela não é precisa entre uma pessoa e outra, ela é causada, ou um dos principais fatores, eu posso dizer, que são causadores desse tipo de relação, é a nossa incapacidade de dizer não. É claro, é a intenção da outra pessoa combinado com a nossa incapacidade de dizer não. Anotem uma coisa na vida de vocês: ninguém, eu sempre falo isso, ocupa um espaço que não existe. Esse vaso, ele só tá aqui porque esse espaço existe. Se esse espaço estivesse ocupado, ou se esse espaço não estivesse disponível, não existisse, ele não estaria aqui. E assim é para as pessoas dentro da nossa vida. Elas só ocupam um espaço quando ele existe. A pessoa, ela só chega ali e dá um pitaco na sua vida porque ela teve espaço para dar pitaco. A sua família, às vezes eu vejo isso muito dentro do Instagram. Ai, fulano deu pitaco na minha vida. Fulano deu opinião. Fulano disse que o que eu tô fazendo é errado. Por que fulano tem esse espaço com você? Por que você deu para ele o poder de avançar e o poder de falar absolutamente qualquer coisa? Eu sei disso porque eu já tive posições completamente diferentes na minha vida. Uma posição em que eu sei, de forma saudável, e é isso que eu quero passar aqui pra vocês, me impor e colocar um limite para que as pessoas entrem ou não na minha vida. E eu já tive uma posição que era uma posição de julgadora, uma posição de vítima, como eu já falei pra vocês, e uma posição em que eu dava espaço para as pessoas avançarem, em que eu compartilhava a minha vida com elas, e aí, obviamente, elas se sentiam no direito de dar o pitaco. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a falta de limites sempre vai criar, ou seja, a nossa incapacidade de dizer não, sempre vai criar relações disfuncionais. Então, dentro de uma relação funcional, eu tô falando de uma pessoa ou de duas pessoas que sabem a hora de ceder e sabem a hora de se impor. Quando eu tô falando da minha relação com o Cadu, tudo tá muito claro pra gente, todos os termos estão muito claros pra gente. Olha, até aqui eu posso ir, até aqui eu posso avançar, até aqui você cede. Não, e agora você cede, aqui não, aqui sim. Então, tudo isso, quando tá muito claro pra gente, a gente vai realmente criando uma relação muito mais harmônica. Quanto mais rápido você for para identificar uma situação em que você possivelmente vai se colocar, menos você vai viver esse tipo de experiência. Quer dizer, o que eu tô dizendo pra você é que você vai ganhando precisão quando você tem esse olhar. Eu hoje, por ter vivido isso, por ter feito esse processo, eu começo a conseguir entender, a sentir, a ter um feeling, e isso tá muito associado àquilo que a gente ensinou pra vocês de acompanhar o pensamento. Eu consigo, por acompanhar o pensamento, saber onde aquilo ali vai dar e eu corto no momento em que aquilo ali, antes daquilo se tornar uma experiência indesejada. É isso que eu queria dizer pra você. Pra que eu não tenha que nutrir nenhum tipo de sentimento pela outra pessoa, pra que eu não viva aquela situação. As experiências indesejadas na nossa vida, elas se formam porque a gente não tem precisão nos nossos pensamentos. E o não é uma questão de precisão. Então, quando eu tô começando a negociar com uma pessoa, eu sinto o cheiro de oportunismo, eu percebo através da fala dela, através dos pequenos atos, através das crenças que ela solta ali. Eu sinto que aquilo ali vai, se eu alimentar babá, vai chegar ali na frente, a pessoa vai passar por cima de mim, eu corto com muita educação e com muita precisão. Então, a gente precisa ficar bom nisso. A gente precisa cortar antes das coisas acontecerem. O relacionamento em que o outro trai, em que o outro já aconteceram várias coisas antes daquela experiência indesejada se concretizar. Você já deveria impor o limite muito antes daquela traição se concretizar. Eu tô falando em ter precisão para que aquilo não aconteça na nossa vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar limite antes, eu preciso ser boa nisso. Eu preciso mostrar para ele que a integridade, ela é um fator crucial para que a gente se mantenha nesse relacionamento, tá? Do contrário, ele não vai me ter do lado dele. E isso tá muito relacionado também ao valor que a gente consegue enxergar na gente mesmo. Eu vi muito isso dentro da minha relação com o Cadu. Ele colocou os limites logo no início do nosso relacionamento e foi deixando muito claro para mim que se eu quisesse estabelecer um relacionamento com ele, eu ia precisar ser 100% íntegra e eu ia precisar realmente me desfazer de determinadas coisas, eu precisaria ceder. Então, determinadas amizades, determinadas coisas que já existiam, ele colocou o limite ali no início. E isso é muito importante. Eu também coloquei limites pra ele. Falei, olha, isso aqui a gente não mexe. Isso aqui pra mim é uma coisa crucial. Então, quando a gente vai fazendo isso, é realmente como se a gente fosse podando uma árvore. A gente vai ajustando os limites antes daquela situação se tornar indesejada para que aquilo não se torne indesejado. É muito normal que eu tô ali dentro do relacionamento, eu entendo que eu crio 100% da minha realidade, meu marido me traiu. Beleza, eu entendi que eu fui imprecisa, que eu não coloquei limite, que eu errei, que eu fui alimentando aquilo na minha cabeça, que eu fui a pessoa que briguei o tempo todo, que eu fui chata mesmo, que a gente abriu várias brechas no meu relacionamento, então eu vou permanecer. Você precisa pensar muito no que você tá fazendo. Porque quando você entende o seu papel ali dentro, na criação da sua realidade, e isso é fundamental,
você precisa corrigir. Ou seja, você precisa identificar os pontos que você errou e não errar mais para que você não crie aquilo. Mas isso não pode tirar do outro a responsabilidade que ele tem sobre o ato dele. Então, quando isso acontece, eu preciso saber colocar o limite e virar as costas. Do contrário, eu tô dando espaço para a pessoa avançar. Do contrário, eu não tô mostrando para ela que dentro da nossa relação existe um limite. Então, muitas vezes eu fico ali dentro daquela relação querendo melhorar a outra pessoa, acreditando naquela outra pessoa, e na verdade eu não tô percebendo que eu estou dando espaço para ela fazer aquilo ali de novo comigo. Por quê? Porque eu mantive minha presença. Qual foi o efeito do ato que ela teve? Nenhum. Ela teve ela criou aquela situação ali, ela avançou, ela passou por cima de você, e você não soube colocar o limite. Ela continuou tendo a tua presença. Então, muitas vezes, quando a gente vive esse relacionamento indesejado, inclusive para o nosso aprendizado, para dar o recado para nossa mente, de quem somos, do nosso valor dentro do relacionamento, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer é virar as costas. Mesmo que depois a pessoa venha e que você reveja, não interessa. Você precisa saber virar as costas, sem sentir raiva, entendendo a tua responsabilidade ali dentro, se corrigindo, mas isso é fundamental. Isso foi uma coisa que o Cadu me ensinou e que eu observei ele fazer muito bem, com amizades, com pessoas que realmente não faziam sentido mais. Ele nunca nutriu nada, mas ele apaga a pessoa da vida dele. Ele faz com que aquela presença, ela realmente não exista mais. E a gente precisa saber fazer isso na nossa vida. E isso faz com que a gente aprenda o nosso real valor. Eu vejo pessoas assim, ó, eu tenho várias amigas, com contato com muitas mulheres dentro da rede social, e eu vejo muitas pessoas não conseguindo virar as costas, sendo incapazes de virar as costas para homens e relacionamentos. Eu tenho certeza que isso vale para mulher e homem, enfim, eu só tô realmente dando um exemplo. São pessoas que não são capazes de virar as costas. Ó, a pessoa vai lá, ela manda você embora, ela briga com você, ela passa por cima de você e no dia seguinte você tá ali de novo. Sabe o que você tá fazendo mais do que dando espaço para aquela pessoa avançar? Você tá criando um recado na tua mente, você tá dando um recado pra tua mente que você não vale nada, que você não consegue, que você não tem capacidade de dizer não, que você em algum lugar uma pessoa incapaz. Aquilo ali vai alimentando uma autoimagem tão negativa que você muitas vezes não consegue um relacionamento saudável, não consegue um relacionamento na sua vida ao longo da vida inteira. Por quê? Porque você não tá sabendo colocar o limite, porque você não tá sabendo entregar e mostrar para as pessoas o teu real valor. Sai da situação de uma forma harmônica, você não precisa fechar a porta, você não precisa ofender ninguém. Isso foi uma coisa que eu aprendi também observando muito a forma do Cadu de lidar com esse tipo de situação. Hoje mesmo ele teve que cortar um serviço do banco e foi tão educado, porque ele falou, poxa, o cara tá ali, entendeu? Por mais que ele esteja cobrando overprice, por mais que ele tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, então deixa eu sair de uma forma legal. E eu ouvi ele falando assim, falou, olha, não faz sentido pra mim, pô, eu agradeço muito, mas vê se você me entende. Aí ele explicou todo o ponto de vista dele. Então, a gente pode fazer isso de uma forma muito harmônica para que as relações disfuncionais não existam. Então, dê a oportunidade para você conseguir sim ver quem é a pessoa que tá ao seu lado, ver aquilo, mas saiba sair daquilo ali, saiba dizer que não, saiba dizer, olha, aqui pra mim é isso, ou olha, isso aqui é o dinheiro que eu tenho pra te dar, isso aqui é o que eu tenho pra fazer por você, isso aqui é o máximo que eu consigo fazer por você, e acabou, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de raiva, sem nenhum tipo de rancor. O recado que a gente passa a dar pra nossa mente é um recado tão diferente, é um recado tão poderoso, e eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Se você já teve contato com uma pessoa que sabe dizer não de uma forma precisa, que ela sabe a hora de sair, que ela sabe a hora de se posicionar, que ela sabe inclusive a hora de dizer sim, que ela sabe como dizer sim ou não, você vai perceber que você tem uma tremenda admiração por aquela pessoa. Porque precisão gera admiração gera atração. Você já teve contato, com certeza, com uma pessoa que sabe dizer não. Você teve contato com uma pessoa que você liga pra ela, você atende o telefone e fala, amiga, poxa, vamos tá. Ela fala assim, poxa, amiga, hoje não vai dar pra mim. Hoje eu tô enrolada. Ela vai jogar limpo com você. Ela fala assim, hoje eu vou estudar pro meu vestibular, porque eu preciso, pô, me concentrar aqui. Desculpa, eu queria muito estar com você, mas realmente eu não vou conseguir. Se você já teve contato com pessoas assim, você olha pra elas e fala assim, nossa, essa pessoa tem tanta personalidade. Sabe? Quando você olha pra uma mulher que ela sabe virar as costas pra um cara, porque ela fala assim, amiga, ele não me tratou bem, ele me distratou, ele perdeu espaço comigo, eu vou partir pra outra, eu vou viver minha vida. Você vai perceber que isso gera muito mais admiração do que aquela pessoa que só diz sim, do que aquela pessoa que deixa a outra passar por cima dela. Então, dentro das relações, tira isso da cabeça de vocês, tirem isso da cabeça de vocês, que dizer não é uma coisa ruim, dizer não é uma coisa linda, ou melhor, saber dizer não, ter precisão ao dizer não e saber sair das situações de uma forma harmônica. Tomem a decisão de fazer aquilo ali acontecer, falar assim, não, eu vou sair disso aqui, as coisas se reorganizam, vocês vão ver que às vezes a própria pessoa, ela te liga pra dizer que ela não vai mais querer, ou que ela tá saindo fora. Tomem aquela decisão, saibam ser precisos, vocês vão ver o quanto isso cria admiração das pessoas, o quanto isso traz personalidade pra gente, o quanto aquilo ali é uma forma da gente demonstrar quem a gente realmente é, quais são os nossos valores e quais são os nossos princípios. Precisão gera admiração, e admiração gera atração.